versículos 3 e 4 de Isaías 53, onde a Bíblia diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O terceiro significado desta profecia é: em Cristo o Pai nos revela a grandeza em uma nova perspectiva. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que muitas pessoas não conseguiram crer na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, porque ela representava uma contradição do significado de grandeza na percepção humana. Havia um grande contraste entre aquilo que a gente significa, para a gente significa grandeza, e para aquilo que Deus estava tentando mostrar que era a verdadeira grandeza. A ideia que os teólogos daquele tempo tinham é que o Messias seria um rei conquistador, que ele viria montado num cavalo branco, que ele teria roupas lindas, que ele nasceria num berço de ouro, que ele estaria ali conquistando todas as coisas e libertando especialmente os judeus do Império Romano. E de repente acontece tão diferente. E você conhece a história do Natal, não é? Jesus nasceu em berço de ouro. Aí ele nasceu numa manjedoura. A manjedoura era o lugar onde os bois comiam, né? No nosso português popular, ele nasceu no coxo. Não é isso mesmo? Lá no interior a gente fala o coxo. Coxo era o lugar onde o boi come, a vaca come. Ele nasceu ali. Ele nasceu na estrebaria. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou sentado num cavalo branco. Ele entrou num jumentinho. E de repente havia uma grande contradição entre o significado de grandeza. E é interessante isso, porque o texto vai falar de algumas coisas aqui que são comparadas. Ele vai dizer assim: olha, não foi a beleza de Jesus que encantou o mundo. A Bíblia não fala que ele era feio, né? Mas ele também não fala que ele era o mais bonito dos homens. Mas ao contrário, a Bíblia fala que Lúcifer era o anjo mais belo do céu. Esse Lúcifer que se tornou o diabo, Satanás, ele trouxe para nós aqui um conceito da beleza de modo errado. A Bíblia vai falar que ao invés dele ser aquele que ostentava grandeza no sentido de opulência, ele aparece como humilde. Ao invés de um berço de ouro, ele vai estar na manjedoura. E ao invés de ostentação, ele andava com os oprimidos e rejeitados do seu tempo. E por isso muitos não creram, porque ele representava essa contradição da visão humana de rei e senhor. Mas o que a Bíblia está ensinando para a gente é que a verdadeira grandeza é revelada não na aparência, mas em nossa natureza, em nossa essência, em nosso caráter, em nossa santidade, em nossos compromissos com Deus e na missão que Deus colocou diante de nós. E aí, através de Jesus e através do nascimento dele, o Senhor começa a redefinir grandeza. Deus vê com outros olhos, e Ele gostaria que nós pudéssemos aprender a ver
com os seus olhos. Isso fica claro lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, onde a palavra do Senhor dita a Samuel foi a seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em Cristo a gente vai aprender que a grandeza não se revela por quanta grana você tem na conta bancária, que a grandeza não se revela por quanto poder você consegue granjear, que a grandeza não se revela na sua aparência, porque aparência é ilusão. Se você já tem cabelinho branco, olha a foto sua na juventude e olha agora e compara, não é? É verdade, o negócio é sério. É horrível olhar a fotografia, fala a verdade, né? Não é? E o pior é quando chegam as criancinhas, olham assim para a gente: esse é você? E fica assim ainda, né? Olha para baixo e para cima, olha para baixo e para cima. Esse aqui é o vovô. Interessante, né? Como muda. Gente, de repente a gente vai percebendo que muitas das coisas pelas quais nós lutamos não tem sentido nenhum. E aí a gente vai perceber aquilo que Deus está tentando ensinar com o nascimento de Jesus, é que grandeza aos olhos de Deus não é medido por estas coisas pelas quais o mundo determina a grandeza, mas a grandeza é revelada naquilo que Deus semeia dentro do nosso coração, as marcas indeléveis da sua graça. Jesus era a suprema revelação do Pai, porque até no seu nascimento Ele revelou a grandeza de Deus. Ninguém podia roubar a grandeza de Deus, mesmo quando Ele estava na manjedoura. E é tão tremendo isso, mas é tão tremendo, que essa grandeza é anunciada pelos sinais dos céus. E aí começam a vir os magos do Oriente seguindo as estrelas, porque o grande rei, que não era Herodes, havia nascido numa manjedoura. E o interessante é que talvez eles pudessem não perceber o sentido da grandeza, mas quando se encontraram com Maria, José e o menino Jesus, não apenas reconheceram a grandeza, como deitaram os seus tesouros aos seus pés, porque não havia grandeza maior do que aquele que era o próprio Deus encarnado. A grande lição dessa profecia é que muitas vezes nós estamos correndo atrás da grandeza, mas da grandeza errada. E quando a gente corre atrás da grandeza errada, a gente vai levar os tombos dessa vida. Eu acho que todo mundo ficou de boca aberta, não é? Essa semana, se não me engano foi sábado foi, ou sexta-feira, sábado eu acho. O Jornal Nacional ficou 40 minutos só falando dos grandes homens que não são grandes. E olha, foi um delator só, né? Eu quero ver os 77. Grandeza não é isso não. Grandeza é aquilo que a gente carrega no coração e dentro da nossa alma. Porque todas essas outras grandezas vão passar e vão passar muito rápido. Mas aquilo que é semeado de Deus dentro de nós dura por toda a eternidade. No Natal, Deus está revelando o verdadeiro sentido da grandeza. E é interessante é que muita gente não pôde reconhecer Jesus como Messias, porque tinha o conceito errado de grandeza.
E muitos rejeitaram o Senhor, porque amaram mais o conceito humano de grandeza do que os verdadeiros sinais de Deus de grandeza. E é isso que está escrito em João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O Natal vai ser sempre um desafio a você colocar em ordem o sentido da vida. O que é que você está fazendo aqui nessa terra? O que é que você está construindo aqui? Eu não estou dizendo que a gente não possa ter sonhos, projetos. Todos nós temos sonhos e projetos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nenhum projeto e nenhum sonho pode ser maior do que o plano que Deus tem para a minha vida. Porque qualquer sonho e qualquer projeto que se sobrepõe ao plano de Deus para a minha vida é ilusão, é engano, não funciona, é decepção. Por isso, lá na profecia, Deus está falando que através da aparência de Jesus, do jeito que ele nasceu, do jeito que ele viveu, da maneira como ele foi perseguido, da cruz que ele sofreu, Deus estava revelando o verdadeiro sentido de grandeza para nós. Grandeza é andar com o Senhor e fazer a vontade dele na nossa vida.